Então a proposta é que a gente colocar em articulação, né, estudos sobre o contexto do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, mas também da Argentina, né, da Argentina, e é por isso que eu vou chamar então para compor a mesa o professor Clemens Lachevsky, a Jean, como é que pronuncia seu sobrenome? Ferrari Slucci, e também o professor Rômulo Soares Barbosa e Joyce Silva, que é do MAB de Araçuaí. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos integrantes, já contextualizar, por favor, Joyce. O professor Clemens Lachevsky é mestre e doutor em Geografia pela Universidade de Heidelberg, é docente, pesquisador do GESTA, é também professor no programa de pós-graduação em Geografia e tem trabalhado com esses temas, né, sobre, enfim, conflitos ambientais, o processo, né, dos impactos, né, das formas de certificação e as consequências dessas formas, dessa linguagem da governança ambiental sobre os territórios, né, o que acontece no terreno. Rômulo Soares Barbosa é doutor e mestre em Sociologia pelo CPDA, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, é professor na Unimontes, né, no Departamento de Ciências Sociais, é também coordenador do NIISA e parceiro aqui de longa data do GESTA. Joyce Silva é moradora de Araçuaí, liderança militante do MAB na região e tem enfrentado lá a luta, né, digamos, tem comandado um pouco lá da luta contra a expansão dessas apropriações no território. E Jean, que está aqui conosco, é um prazer receber Jean, que é professora e pesquisadora na Universidade Nacional de Cujo, é bolsista do CONICET, está aqui também como bolsista do programa CAPES, LAMOV. Jean vem da Argentina e vai contar um pouquinho para a gente também sobre as consequências lá dessa exploração do lítio, né, na região andina, na Argentina. Então, agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados e vou passar então a palavra, primeiramente, quem gostaria de começar, gente? Então vamos deixar a palavra Joyce, em seguida Clemens, podemos começar assim? Jean e Romo, que já pediu para eu falar por último. Ok? Então tá, muito obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês estão aí depois do almoço? É meio difícil, né? Vamos lá. Estava preparada para falar por último, mas tudo bem. Eu me chamo Joyce, sou militante do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, que está aqui no nosso país, em mais de 20 estados. Mas além de eu me identificar com a luta do MAB, antes disso eu sou cidadã do Vale do Jequitinhonha, especificadamente em Araçuaí, e também sou descendente do quilombo Corte Narciso do Meio. Por que isso? Porque para falar dessa nova roupagem, dessa mineração, a gente tem que falar do território que ela está sendo imposta. Primeiramente, o Vale do Jequitinhonha é um local que o Estado ele se omite, é precário em políticas públicas básicas. Então, eu com apenas 23 anos, na luta me reconhecia como atingida. Estou atualmente lutando por uma vida digna do povo do Vale do Jequitinhonha, que é da zona rural, coisas que meus avós, meus bisavós, infelizmente faleceram desejando. Então, primeiramente, a gente tem que deixar claro que território é esse que chega para falar que é desenvolvimento. É fácil chegar e falar que é desenvolvimento enquanto o povo não está tendo água digna, enquanto o Estado que acaba violando os principais direitos que a gente tem de ter uma vida digna. Aí chegam essas empresas realmente cooptando essas violações com falsas soluções, dizendo que é um desenvolvimento que infelizmente não é um desenvolvimento que eles pregam. É apenas, eu digo que é um desenvolvimento verde para o lado da nota verde, né? Um desenvolvimento para o lado do capital. Não é um desenvolvimento onde o ser humano consegue se manter vivo, estabelecer uma relação de respeito com a natureza.
Então, assim, é fácil chegar às empresas e falar: estou promovendo X trabalho nessa região. Mas se você vê certinho nas pesquisas, por exemplo, que o Observatório lá de Diamantina fez, a maioria são trabalhos informais. Recentemente, a Sigma, ela que tanto falou que, nos seus marketing, né? Que estou empregando tantas pessoas no Vale do Jequitinhonha, despediu 500 trabalhadores, porque são empregos informais e de empresas terceirizadas. Mas a Sigma está fazendo estrada para melhorar as condições de ir e vir das famílias no Vale do Jequitinhonha. Mas são estradas que ela passa. Então a estrada que ela está melhorando é para ela, para extrair o minério da região, não é para as famílias. Mas essas empresas chegam, ajudam no desenvolvimento econômico. Mas que desenvolvimento econômico é esse? Que, por exemplo, o CEFEM, que é o mínimo da obrigação que essas empresas têm que pagar para o município, não está pagando. O prefeito mesmo de Itinga já alegou que a Sigma está em débito já faz meses. Mas o Estado não faz nada e fica por isso mesmo. Então, que desenvolvimento é esse que ela prega, se na sua prática há muitas contradições? E não sei se vocês viram recentemente uma entrevista, acho que foi na TV, da CEO da Sigma, né? Que ela deixou bem claro, né? Que a visão da Sigma, dessa empresa, é custo, 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 custo. Ela falou exatamente isso. Então, quando ela vai para a COP e presta uma entrevista falando que as crianças do Vale do Jequitinhonha são mulas d'água, infelizmente isso não me assustou, porque desde o início essa empresa já deixava claro que ela veio para desrespeitar a minha região. E assim, então o Vale do Jequitinhonha, ele luta historicamente por um racismo estrutural, mas que também é ambiental. E quando chega essas empresas que falam que é um desenvolvimento verde, que é um desenvolvimento sustentável, o que na verdade o que eles estão fazendo é desenvolver ainda mais essas violações que já estão impostas no nosso cotidiano. Porque, assim, eu, como militante, eu atuo na área de comunicação. Aí, bem no início, quando ela veio para a região, que eu fiz um vídeo relatando as contradições, no outro dia em seguinte, ela soltou um vídeo assim que viralizou, né? Porque o algoritmo ajuda essas empresas, né? Então, por que dessa necessidade dela se dizer que ela é verde, que ela é sustentável? Porque é simples, o mercado mudou. E quem é que tem esse selinho que fala que é sustentável, vende mais. Então, por isso essa necessidade que ela tem de holofote por marketing, de dizer que está preservando os direitos, que está trazendo desenvolvimento, que está levando as pessoas em consideração, mas que não está. Então, de certa forma, para início de conversa é isso. Mas assim, eu queria deixar explícito que eu estou falando aqui do caso da Sigma, porque ela é a que está mais introduzida no território. Mas tem outras também. Tem MG Lítio, tem Atlas Lítio, e aí vai. E tem muito mais outras perspectivas para chegar no território para fazer essas mesmas violações. No MAB, a gente está ali no Vale do Jequitinhonha desde que a construção da Irapé começou. A Irapé é a hidrelétrica mais alta da América Latina. E, um ano retrasado, se eu não me engano, eu fui na comunidade mais próxima, de nome Lagoinha. E assim, eles viam Irapé assim, de noite, toda iluminada, mas eles não tinham acesso à rede elétrica. E os que tinham acesso saíram distribuindo o bico para os outros, porque o governo não faz. Então, assim como as hidrelétricas, assim como a monocultura, assim como a mineração, sempre vem pregando esse tal desenvolvimento.
Por isso que o MAB fala, desenvolvimento para quê? Para quem? A gente pergunta, mas a gente já sabe a resposta, né? Que não é pra gente. Por isso que a gente tem uma contraproposta que é falar assim, a gente precisa de mais envolvimento. Porque na palavra, quando se trata de desenvolvimento, é como se retirasse o ser humano à parte, o ser humano não fazesse parte da natureza. E a gente, no movimento, a gente entende que o ser humano é parte dessa natureza. E quando eu vi, né, o nome ali é Conflitos e Desastres da Mineração, aí está ali na frente, Desafios para a Justiça Ambiental. Eu acho que não deveria ser só ambiental, deveria ser socioambiental. Porque aí dá sentido de que nós estamos fazendo parte desse meio ambiente que tem que ser preservado. Mas assim, pouco se fala na minério-dependência, porque a comunidade mais atingida diretamente, que é em Tinga, Piauí e Poço Dantas, ela tinha um córrego que passava bem próximo assim às casas. E que assim, Jequitinhonha já é uma região que sofre com a escassez hídrica e que as famílias têm que se adaptar diversas vezes, né? Mas o que eu quero atentar a falar dessa minério-dependência é porque quando a Sigma chegou, ela começou o projeto dela de distribuir caixas de água, 1000 litros de água potável. Aí eu fiquei me perguntando assim, pra que se o povo tem um córrego bem próximo da sua casa, se utiliza, por que esse investimento que ela fez, ela não fez uma parceria com a prefeitura para encanar a água? E aí, assim, que com a conjuntura mudando, eu ficando mais por dentro do que estava acontecendo, foi simplesmente porque, assim, ela fez não mais, não menos do que qualquer outra empresa de mineração fez. Porque esse estado aqui, ó, Minas Gerais, já sofreu 2 crimes. E mesmo assim o estado abriu porta para uma mineração predatória. E nos crimes de Brumadinho e Mariana, já está lá, explícito, que as vidas foram calculadas e que foi mais barato matar gente do que retirar pessoas daquela zona de risco, porque eles já sabiam que ia romper. Então a Sigma também, através dos estudos dela, dos engenheiros dela, enfim, eles calculou que essa intervenção no lençol freático, as explosões, que é 24 horas que as famílias dessa comunidade têm que conviver. Não é, quando a gente fala famílias, a gente pensa só em pessoas adultas, mas são crianças e idosos também. Então, ela já sabia que o rio já estava assoreando. E com essas explosões, ia aumentar a velocidade desse assoreamento. Então, ela antecipou uma mitigação. Aí, fugiu o raciocínio aqui, gente. Acostumou a beber a água que ela mandava. Aí acostumou a beber a água que ela mandava. E assim, isso gerou uma dependência daquele rio, daquele córrego, que tinha uma relação não só de precisar da água, mas também afetiva, de no domingo poder ter um lazer, não tem mais. E há relatos já de moradores que as pilhas de rejeito estão bem próximas a esse córrego e que está contaminando o córrego. Então, assim, é tudo calculado, infelizmente. Ela já tem todas as margens, assim, porque é isso. O que a empresa visa, não só ela, é lucro. Então, o que é mais fácil para ela? Onde eu vou mitigar para evitar um problema lá na frente, para não sair dizendo que meu lítio não é verde, que não é sustentável, para minhas economias não caírem. E assim, isso me gera indignação, assim, realmente, não diretamente assim com a empresa Sigma, mas com o Estado, não só de Minas Gerais, mas o Estado nacional. São 2 crimes, gente. 2 crimes. E até hoje, 10 anos, tem famílias que não foram reparadas. Aí vem o BNDES, né, que chega e financia a Sigma. E eu
fica assim, mas por que o BNDES financiou a Sigma e não financiou a CBL, que está há uns 25 anos na região? Uma CBL que é uma empresa nacional. Por que foi financiar uma empresa canadense que leva retira o lítio daqui bruto, de forma brutal, para fazer suas tais baterias elétricas? Aí vamos lá para o debate. Bateria elétrica é para ajudar nessa transição energética, né, para diminuir os gases de efeito estufa. O dia em que uma pessoa estudante, um trabalhador, uma trabalhadora tiver condições de comprar um carro elétrico, aí sim é para o desenvolvimento. Mas ultimamente o povo não está conseguindo comprar nenhum carro popular. Então, para que essas baterias elétricas que eles querem? E quase finalizando, também pelo fato de que as guerras estão avançando, né? Então, eu vi reportagens de utilizando drone para jogar bomba. Obviamente, também é bateria elétrica. Então, será que esse lítio que está sendo retirado, aí eu pergunto mesmo, é só para carro elétrico mesmo ou é para financiar guerras? Então, assim, de certa forma um relato que eu trago, que muita gente vê aí nas reportagens, que quando a Sigma chegou, a mineração por si só chegou, foi para ajudar na vida do Jequitinhonha. Infelizmente não foi, porque assim, eu tinha um sonho de morar, ter minha independência de morar sozinha, ainda assim em Araçuaí. Com a chegada dela, uma casa sem murar ficou mais de R$1.000. Então eu não pude, até hoje, conseguir sair da casa dos meus pais por causa da superinflação que essas mineração causam. Seja na saúde, porque o Hospital de Araçuaí é o que atende região, seja nos aluguéis, nos preços e também no convívio ali. Você sai na rua, o que mais você vê é homens. Então isso não é nem seguro. Já não era, né, para as mulheres. Imagina agora, como é que está sendo. Então, é um leque, assim, de contradições que se desvende, né? Portanto, quando eu falei que a justiça, além de ser ambiental, ela tem que ser socioambiental, é porque para haver transição energética, o povo tem que estar no centro do debate. Bem, boa tarde, né? Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, né, para participar aqui, né, da equipe do Gesta, né, que fez o maior esforço para montar essas mesas, né, para trazer, né, as vozes silenciadas, né, diante desses ataques territoriais, viagem territorial que estamos assistindo agora, né? Também quero agradecer a Joyce, né, que já trouxe aspectos da minha fala. Eu já conhecia a Joyce, né, em 2023, quando fizemos um documentário sobre a empresa Sigma, né, para a televisão alemã, né, e ela trouxe alguns elementos que são muito importantes, né, que é essa questão de relação, né, dos povos do Jequitinhonha como território, né, uma relação, né, que essa vida, né, das comunidades tradicionais não dá para separar do território, da água que tem, das plantas, da biodiversidade, é socioambiental mesmo, né, e eu entendo isso como metabolismo, né, e nós sabemos, né, que o corpo humano também tem metabolismo, né, nós temos problemas com o síndrome metabólico, né? Ou seja, as doenças como diabetes, né? Problemas cardíacos, né? Obesidade, né? Que indicam que esse metabolismo humano está sendo doente, né? Na mesma forma, eu estou vendo as mudanças climáticas, né? Num organismo, né?
o coração não pode brigar com o fígado. Mas o que nós estamos fazendo aqui, com os territórios da biodiversidade, é justamente isso, separar, né, as condições básicas de vida, por exemplo, né, separar a água do povo, né, nesse sentido. Né. Nesse sentido, né, eu preparei essa fala aqui que queria apresentar na COP30. Né. Infelizmente, né, essa fala foi interrompida, né, durante o evento porque a COP pegou fogo, né, então eu não consegui falar lá. Né. Então, vamos ver. Né. O texto, na COP se discutiu sobre os problemas climáticos e o mundo que está aparentemente acabando. O que a Joyce explicou agora, de certa forma, né, mas as soluções propostas com a Sigma também estão acabando outros mundos, os mundos das populações tradicionais. Por isso tenho esse título. Eu entendo também que esses territórios, essas comunidades afetadas por grandes empreendimentos, são territórios vítimas. Isso é uma expressão, né, que parece estranha, né, porque nós falamos sobre zonas de sacrifício. Né, mas uma aluna minha perguntou uma vez, né, mas quem faz sacrifício nesse jogo? Ninguém faz, porque um sacrifício é uma coisa que faz por vontade própria, para um bem maior que você queria, sacrificar alguma coisa, e não se trata de zonas, né? Zonas é qualquer coisa, é zona mesmo, né? Então, território talvez seria mais a palavra apropriada. Então, achei na legislação de Colômbia, na lei, né, que os povos indígenas conseguiram trazer o termo territórios como vítimas na legislação, que pode ser legislado, judicializado. Ou seja, território é uma coisa clara. Né? Território são os lugares de vida das pessoas, mas também são lugares de poder, são delimitados. Né? E nesse sentido, né, já temos um vínculo de judicialização. Vítima, né, seria, né, um ser humano que sofre um assalto, sofre um roubo, sofre, né, um assassinato. Né? Nesse sentido, né, na Colômbia é possível de tratar territórios como vítimas igualzinho como seres humanos. Né? Isso é muito interessante, só queria alertar sobre essa ideia. Eu vou falar agora sobre as políticas da descarbonização, né? E vou entrar na temática agora. Né? Bem, nós falamos sempre sobre CO2, essa fórmula, né, que movimenta, né, a política global. CO2, né, uma expressão científica, nós sabemos de onde vem, dos carros, da indústria, do desmatamento e do gado, né, da superpopulação do gado. Né? Aqui tem uma imagem de uma ONG, né, que ilustrou o problema do gado dessa forma, né? E assim vai. Né? Todos têm a ver como modo moderno, industrializado, urbano e também capitalista. Né? Então, CO2 é um problema que surgiu desse modo de vida urbano, industrial, capitalista. E CO2 tem alguma coisa, é ciência. A maioria não dá para ver, né? A maioria das pessoas, né, não entende, né, como funciona essa coisa de efeito estufa, ou seja, tem algo místico. E isso dá para ser mobilizado para esse discurso, para a transição energética, que, ao meu ver, está desviando do assunto. Que isso é a questão do metabolismo, né, da sociedade urbano-industrial capitalista, né, e a sua relação com o território, nossas relações socioambientais, que não são mais consideradas nesse contexto. Vou começar né, com uma temática que foi muito discutida na COP. Né, não avançou muito, a COP não trouxe muitos resultados, né, que são as cadeias de suprimento que surgiram, né, em 2018, 2019, né, surgiram essas falas sobre, né, as cadeias de suprimento sem desmatamento. Aí surgiu hoje, né, essa regulação anti-desmatamento, EUDR, né, que tenta regular aqueles caminhos, né,
da produção de minério ou de outros produtos agrícolas, seja que for, até a União Europeia, e tenta trazer elemento, né, para penalizar, né, empresas no exterior ou em outros países fora da Europa para ser judicializados. Problemático, né? É muito problemático porque como você vai traçar esses caminhos, né? Isso é muito complicado. Mas é interessante, que eu acho que interessa a todos nós, dentro desse conceito, dessa regulação, também é obrigatório fazer o processo de consulta prévia, livre e informada. Nesse sentido, é um elemento muito importante, que eu acho que é o único elemento hoje em dia que consegue tornar isso eficiente, né, esse problema. Bem, um pouquinho de teoria. Né? Em princípio, do que estamos falando, né, é aquilo que o Marx chamava ruptura metabólica. Né? Ou seja, nós tínhamos sociedades pré-capitalistas, chegou a ruptura metabólica, Lefebvre chamou isso implosão e explosão. O que significa isso? Isso significa nada mais do que, né, os povos têm que sair de seus territórios e migrar na cidade e virar trabalhador assalariado, né, e se subordinar ao chamado capital, isso é a burguesia. Né? Isso é aquilo que o Marx descreveu, né, sobre esse processo da implosão e explosão, e escreveu um capítulo todo, né, sobre a acumulação primitiva que envolve esse processo, essa liberação, suposta liberação do camponês das terras para ser disponível para os trabalhadores assalariados. Né? Aí surge a sociedade urbana capitalista e na teoria geográfica, né, nós falamos já sobre uma urbanização planetária. Né? Numa outra leitura, nós temos a leitura neoclássica, né, ou liberal, né, que o Brasil pré-colonial tem que passar por desenvolvimento, porque essa ruptura, né, metabólica é aquilo que se chama desenvolvimento, né, transformar populações rurais atrasadas em populações urbanas modernas, né, isso é a ideia principal. Né? Mas isso não deu muito certo, trouxe problemas ambientais e sociais, pobreza, favelas e tudo isso, por isso chama isso subdesenvolvimento hoje em dia, e isso gerou também crises ambientais e injustiças. Né? Essa situação temos agora e a resposta é aberta. Né? Você fala, precisamos mais desenvolvimento para inserir as pessoas no mercado de trabalho e assim vai. E agora vem o problema, né? Vamos, né, conseguir talvez uma sociedade descarbonizada para combater as mudanças climáticas? Bem, para ilustrar o exemplo que falamos agora, a empresa Sigma entrou como protagonista nessas políticas internacionais sobre a transição energética, né, para fazer essas baterias dos carros elétricos, como a Joyce já mencionou. O que acontece atualmente para ilustrar essa ruptura metabólica? Nós temos aqui o Vale de Jequitinhonha, obviamente cheio de gente, não é só natureza, né? Os povos que moram lá com essa riqueza cultural, que está sendo explodido pela Sigma, numa forma de mineração que é totalmente ultrapassada. A CBL faz isso bem melhor, com muito menos consumo de terra, e transforma isso naquilo, que esse cascalho é esse podomínio onde tem o lítio lá dentro. Aí, nessa montanha aqui, o Chief Executive Officer falou para mim, meu chefe da Sigma, falou, isso seria o Vale do Lício. Seria o quê? Isso seria o Vale do Lício, essa cascalha. Que ilustra muito bem esse cascalho, né? Obrigado. Né? Eu falo enrolado, desculpe. Né? Eu acho que esse processo, né, mostra muito bem, né, que a Vandana Shiva chamou a monocultura da mente, que você reduz toda a sociobiodiversidade ao aquilo que faz gerar dinheiro. Ou seja, esse processo está acontecendo no Vale de Jequitinhonha, né, que aqui temos o mundo vivo, está transformado no mundo de dinheiro,
que está sendo, né, negociado nos mercados financeiros nos Estados Unidos. Essa é besteira, né? O mundo vivo triturado, né, vai gerar dinheiro. Isso é a perversidade que precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Bem, lítio é só uma parte do carro, né? Aí entramos numa política do governo de Minas Gerais, né, do Romeu Zema, que certamente não foi conhecido como alguém que estava preocupado com as mudanças climáticas, né? Hoje, ele aparece como salvador do mundo. Como ele faz isso? Ele descobriu o termo descarbonização. Descobriu que as siderurgias em Minas Gerais, aqui, eles usam eucalipto, carvão vegetal, aqui temos caminhos de transporte, esse tipo de coisa, né? Mas esse eucalipto, carvão vegetal, torna o aço produzido no Brasil como algo especial, porque ele não precisa carvão mineral, assim ele consome menos carbono do que os outros produtores do mundo. Obviamente, siderurgia, né, tem também dependência de mineração, de petróleo, né? Temos todo esse sistema de transporte, logística, né, envolvido, exporta no mercado externo, né? A grande parte vai na indústria dos automóveis, em todos os carros, né, também carros elétricos, navios, tudo isso. Esse sistema todo precisa muito carbono, né, muitos combustíveis fósseis. O que ele descobriu agora? Nós temos em Minas Gerais muito espaço para, né, produzir biodiesel, etanol, para a motorização desse sistema, né, dessas cadeias de suprimento, que na verdade são redes de suprimento. Nós podemos substituir diesel por hidrogênio. Para produzir hidrogênio precisamos usinas fotovoltaicas e eólicas e assim vai. Se conseguirmos isso, podemos substituir o petróleo, né, dentro das operações das mineradoras, da siderurgia e todos os setores acessados, né? Isso gera uma demanda territorial extrema, né? Bem, isso gera novos conflitos territoriais. Nesse contexto, né, tentei explicar lá na COP30, né, que, na verdade, quando falamos sobre justiça climática, precisamos falar primeiro sobre justiça territorial. Bem, agora, para entender na prática o que significa essa ruptura metabólica, essa questão, né, da acumulação primitiva. Então eu vou mostrar aqui um trecho de 6 minutos de um novo documentário que fizemos, que foi lançado agora no dia 12 de novembro, né, sobre uma parte dessa cadeia de suprimentos. Eu queria que ele filmasse tudo, né, mas ele não deixou. Inclusive nós filmamos muito em construção do Mato Dentro, que não entrou ainda. Estou lutando para fazer mais um documentário para trazer isso. Mas a Anglo American é dos protagonistas que fala sobre essa descarbonização e se apresenta mundialmente, né, como uma das melhores empresas do mundo, igual a Sigma, né? Então vamos ver como acontece isso para entender, visualizar o que estou falando. Bem, isso foi... O filme completo está no YouTube, né, com títulos em português, melhor do que esses, porque isso foi o alemão que fez, né, com inteligência artificial. Só algumas coisas no final. Essas plantações de eucalipto já são certificadas por esse selo de FSC, né, do Conselho de Manejo Florestal, desde 1996. Desde então se discute já, né, plantações de eucaliptos como os chamados sumidores de carbono. Essas foram siderurgias que fizeram isso, né? Quando falava sobre mineração, nós precisamos pensar que eles não separam isso como nós, né? Um trabalha com lítio, outro com minas de ferro, né?
A ArcelorMittal faz tudo, né? Lítio não, mas ele faz plantações de eucalipto, faz aço, faz mineração, faz tudo. Nós já ouvimos isso hoje, né? Então, nesse sentido, quando falamos sobre mineração, precisamos pensar que são redes, é um único conceito agroindustrial que abrange todo o norte de Minas e todo o Vale de Jequitinhonha e toda a Serra do Espinhaço e até mais, né? Então, isso é importante. Nós falamos um modo de produção capitalista do espaço que está sendo certificado pelo FSC. Fomos primeiros fomos Plantar e Valoric Mannesmann. Valoric Mannesmann também é mineradora, siderurgia e plantadora de eucalipto, né? Interessante é que isso virou modelo para a mesa redonda de biocombustíveis que foi inaugurado aqui em Belo Horizonte, né? O ICMM, International Council of Mining and Metals, foi uma fundação, em princípio, da Anglo-American, como outras empresas. A Vale faz parte, que discute uma mineração sustentável, e atualmente a Anglo-American está sendo certificado, né, pela IRMA, que é o mesmo modelo do FSC. Todos eles são ESG, né? A Vale, por exemplo, faz propaganda, né, que eles vão ser líder mundial em mineração sustentável. Isso é aquilo que deveria certificar aquelas cadeias de suprimento. Então, precisamos ficar alertas nisso, viram cada vez mais importante, porque o Brasil está acabando com o licenciamento ambiental, como todo mundo sabe, né? Então, nós precisamos ficar no olho desses esquemas, né, que inclusive aqui temos o Global Tailings Review, que está certificando agora barragens, ao invés de eliminar as barragens, né? Ou seja, né, nós temos um risco certificado agora, né, com terrorismo de barragens. Então, isso precisamos ver. E também um outro aspecto que queria destacar, se fala sobre cadeias de suprimento livre de desmatamento, e agora a União Europeia, né, com essa discussão com o tratado, se resolveu de tirar o cerrado de lá, porque o cerrado não seria floresta. Por isso, né, as territórios vítimas são no cerrado. 2010 podemos ver, já estava bastante prejudicado, mas agora está muito maior, né? Podemos ver que monoculturas de soja, cana-de-açúcar e as plantações de árvores como o eucalipto, né, que são negociadas nas políticas das mudanças climáticas, era assim 10 anos atrás, 2010, e hoje podemos ver a cobertura é muito maior. Ou seja, nós temos realmente uma transformação territorial gigantesca em andamento. Quando olhamos direitos minerários, 2010 era assim, tudo que é vermelho são mineradoras, 2020 foi assim. Ou seja, né, nós podemos ver que o Brasil está sendo vendido para fora, em princípio, né, e voluntariamente. Queria chamar a atenção, nós falamos muito do capitalismo, mas quem é capital? Né? Quem é? Ana Cabral é brasileira, que botou dinheiro lá no Canadá, porque não paga IOF. Nós podemos ver o escândalo sobre a Operação Rejeito. São essas pessoas, né, que possibilitam esse assalto territorial. É impressionante, né? Isso não tem diferença entre direita e esquerda, não. Tem gente de cada orientação política que estão envolvidos nesse sistema colonialista de se apropriar de riquezas e não se interessar para o povo. Eu acho que nós precisamos falar sobre isso. Tudo que mostrei, né, a gestão, né, é feita por esses atores. Eu acho que chamar a atenção. Agora podemos ver também as novas hidrelétricas para produzir hidrogênio, né, para substituir o diesel, entre outros, né? Todos os pontinhos vermelhos são hidrelétricas. E as plantações de fotovoltaicas, chamamos realmente plantações, vou falar com mais propriedade sobre isso. Então, aqui podemos ver, né, já foi falado, vou concluir agora,
o sistema da necropolítica, né, participativa, tudo está sendo negociado, né, mas normalmente, né, as populações tradicionais não são ouvidas, ou são ouvidos e não ninguém escuta que eles têm que falar sobre seus territórios. Né? Ou seja, isso nós temos essas ONGs, né, internacionais, nós temos o SEMAT, nós temos o Ministério Público, que negociam entre si, fazem troca de favores, mas isso não beneficia as comunidades. E finalmente, né, para concluir, né, que estou vendo agora, diante dessa política climática, né, que os termos desenvolvimento sustentável, transição energética e carbono neutro, né, soam como o evangelho, né, uma mensagem de salvação, né, para justificar, em princípio, o velho colonialismo. Né? Em princípio, aqueles criminosos, né, que regulam o Estado, né, são os capitais coloniais modernizados, né, que estão fazendo, que entregam isso, né, de graça para fora, por exemplo. Né? E nós temos essa ruptura metabólica nas mentes, que se reflete, né, que todo mundo fala sobre aquele gás místico, né, que não dá para ver, né, e nós esquecemos o principal, né, o meio ambiente, a justiça ambiental e a socioeconomia de diversidade, ou seja, a base, né, que sustenta a vida de todos nós. Obrigado. Bueno, boa tarde. Se me escuta bem? Tá. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Um prazer, realmente. Vou falar em português e provavelmente também um pouco de portunhol, né? A fala que eu trago faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento. Meu nome é Jean. E eu nasci aos pés da Cordilheira dos Andes. Esta pesquisa trata sobre as transformações sociometabólicas decorrentes da irrupção da mineração de águas para a extração de lítio em Antofagasta de la Sierra, província de Catamarca, Argentina. A província de Catamarca é codificada dentro do chamado Triângulo do Lítio, que está localizado no norte do Chile, sudoeste da Bolívia e noroeste da Argentina. Se trata de uma área que vem sendo oferecida à especulação, prospectada e explorada para determinar suas reservas de lítio, entre outros ativos. No território, os salares estão sendo explorados minerariamente. No altiplano sul-americano, os salares formam parte de um ecossistema integrado, sustentado por rios de drenagem limitada. As várzeas, Las Vegas, garantem água doce durante grande parte do ano e acumulam matéria orgânica ancestral, sendo reservatórios hídricos e de biomassa essenciais no contexto desértico. Em estreita relação com as águas, a vegetação extremófila compõe a comunidade de vida, mostrando que os salares funcionam como um sistema interconectado. O altiplano é a planície elevada dos Andes. Está situada a uma média de 3.700 metros acima do nível do mar. O setor mais ocidental do noroeste argentino é conhecido como Puna. O contexto de mudança climática construi a própria dinâmica ecossistêmica. As bacias, que são endorreicas, integram um ciclo espacial e temporal comum. A interconexão entre as bacias é produzida tanto pelas águas subterrâneas quanto pelos fatores climáticos, ou seja, as transformações dos climas locais podem influenciar as bacias vizinhas, vai explicar André Izquierdo.
aqui vocês podem acessar para conhecer a cartografia do território. A mineração de lítio em Salmoura é uma mineração de águas, vamos dizer, Florencia Puente e Melissa Argento, tanto pela particularidade do que se extrai, quanto pelo fato de poder afetar o comportamento hidrológico do território. A vulnerabilidade ecossistêmica dos salares está associada à vulnerabilidade hídrica. A exploração de mineração de águas para a apropriação de lítio teve início na Argentina, na província de Catamarca, em 1997, no Salar del Hombre Muerto, que está localizado no departamento de Antofagasta de la Sierra. A 2024, são 26 os projetos de exploração em diferentes etapas nessa região e, no total, 58 projetos concentrados na região da Puna. Cabe destacar que nesses territórios também se expandem projetos mineradores voltados à exploração de ouro, cobre, prata, urânio, terras raras. Nas salmouras dos salares, o lítio se encuentra dissolvido com outros minerais. Então, se utiliza, nesse caso, a evaporação como método de exploração. O processo consiste em perfurar o salar e bombear a salmoura para grandes reservatórios a céu aberto, onde a água se evapora e as sais precipitam. Quando a concentração de lítio aumenta, a salmoura é transferida para uma planta de tratamento cujo funcionamento requer água doce. Segundo Victoria Flexer, para cada tonelada de litio producida são geradas entre 100 e 115 toneladas de resíduos, entre os quais se destaca só para um projeto 20 toneladas de arsênio por hora. As águas residuais com compostos químicos permanecem depositadas em reservatórios de evaporação e, no caso do Fênix, em uma lagoa artificial dentro do salar. A salmoura é reintroduzida dentro do ecossistema. E essa é uma prática cujos efeitos são desconhecidos. Expressa a própria declaração de impacto ambiental feita e aprovada pelas corporações. Essa reinjeção pode alterar a dinâmica hídrica subterrânea, afetar os organismos superficiais que integram o sistema, causar a perda total das várzeas e fazer com que se contate diretamente a salmoura com a água doce. Antofagasta de la Sierra é uma fronteira nos interstícios do sistema de acumulação. Um território onde o que historicamente não tinha valor capitalista é intensamente tensionado a sua conversão em mercadoria. Consideramos relevante estudar o caso de Antofagasta de la Sierra porque expressa questões comuns às arquiteturas da mineração e permite analisar os efeitos das perturbações metabólicas da mineração de águas em relação aos critérios de temporalidade e de aceleração, porque no território se desenvolve o projeto mais antigo da Argentina e na última década a expansão tem sido vertiginosa. A resistência diante da mineração de águas tem suas origens em 2009, quando as 33 comunidades Colla, Atacameñas, de Salta e de Jujuy iniciaram a luta contra a mineração em Salinas Grandes e na laguna de Guayatoyoc. Su lema: "No comemos baterias". En Antofagasta de la Sierra, o conflito se intensificou em 2019 com a seca da várzea Trapiche e o uso excessivo da água. As comunidades locais denunciaram
os danos ambientais e a repressão policial durante a abertura de estradas para o transporte de insumos minerários. As comunidades mantiveram ações de protesto e, em 2022, apresentaram uma ação judicial que levou a Cortes de Justiça da província de Catamarca, em 2024, a suspender novas autorizações até a realização de um estudo ambiental integral. Apesar disso, a mineração segue em expansão. 3 projetos já se encontram em fase de lavra na mesma subbacia: Fênix e Sal de Vida, da corporação Rio Tinto, agora, e Sal de Ouro, da corporação POSCO. O cenário atual combina a expulsão de populações ancestrais, assédio às lideranças comunitárias e aliança entre o Estado e o capital financeiro, revelando a lógica de privatização que sustenta o avanço extrativista. A expansão de matérias e energias legitimadas pelo discurso corporativo colonial da transição energética integra uma cadeia global voltada à exportação, cuja cadeia de suprimentos é controlada por empresas de capital global, e os concentrados de lítio se tornam insumos estratégicos para a cadeia produtiva da eletromobilidade, em princípio, e dos sistemas do armazenamento de energia. Ainda que todo isso permaneça ancorado em padrões que são fossilistas. En Antofagasta de la Sierra, a flora y a fauna están adaptadas a Puna y a las áreas húmedas altoandinas, a los humedales altoandinos. As aves, incluindo os flamingos, que são endêmicos e migratórios, dependem das várzeas, lagoas rasas e olhos de água, sendo sensíveis à degradação do hábitat. A degradação que produz a mineração e a degradação que produzem as mudanças climáticas. Estas aves conectam os ecossistemas. São chamadas espécies bandeira porque sua saúde indica a saúde dos ambientes úmidos. A população ancestral antofagastenha é camponesa e existem diversas comunidades indígenas. La comunidad indígena del pueblo Colla Atacameño de Antofalla, la comunidad Atacameños del Altiplano, la comunidad indígena Antiofaco del Altiplano y la comunidad de Aguita de Carachipampa. Entre sus habitantes es llamado Pueblo del Sol, y la palabra Antofagasta significa en cacán meridional o de Aguita, povo do salar grande. Antofagasta de la Sierra es un destino turístico que fascina a los visitantes, que contemplan las lagoas, os salares, os animais, os sítios arqueológicos, os estromatolitos, a imensidão da Cordilheira dos Andes e suas populações. É um ambiente extremo, cujas condições geográficas e climáticas dificultam a sustentação da vida. A presença de grande biodiversidade nos leva a perguntar-nos como as comunidades extremófilas reproduzem a vida. Nos salares e nas lagoas autoandinas vivem comunidades microbianas extremófilas, estromatolitos, que sustentan ecosistemas complexos, transformando materia inorgánica en orgánica, capturando dióxido de carbono e mantendo a umidade do solo. Mas estão sendo ameaçadas pela extração de água para a mineração. A relação de parentesco que emerge da cotidianidade compartilhada entre aves, camélidos e humanos é visível nas práticas ancestrais. Animais e humanos mantêm relações simbióticas. Práticas ancestrais de criação fortalecem vínculos e a influência mútua. A vida animal, humana e microbiana forma um sistema interdependente cujas funções e sobrevivência
são impactadas por atividades humanas e mudanças climáticas. Como prática fundamental da vida para a produção do território, a população pastora e artesã cultiva e cria. Duas palavras que poderiam ser uma só, porque tudo é cultivado. As várzeas, as vegas, foram cuidadas para nutrir e alimentar a vida em Antofagasta de la Sierra. O artesanato, o que se faz com as mãos, construi o conhecimento do território. Tecer é comparável a um tecido que conecta memórias de corpos e territórios. Célia Chacriabá afirma que tecer histórias é tecer uma rede de memórias. Tecer está associada à luta cotidiana das mulheres. As mãos na terra para cultivar, moldar, tecer e cocinar abrem a conversa entre dimensões. Durante o nosso processo de pesquisa, tecendo essas relações entre ancestralidade, memórias e território, criamos o documentário Memórias de Antofagasta de la Sierra, que foi estreado nas escolas do território em fevereiro de 2024. Aí vocês podem também acessá-lo pelo QR Code, e o filme está legendado em português. E ela é Amélia Condori, que ela vive com seus filhos no salar del hombre muerto. Em Antofagasta de la Sierra, a apropriação de água pelas corporações gerou um conflito socioambiental. A extração de lítio pelo projeto Fênix secou a várzea Trapiche. Esta é a várzea queimada, la vega queimada, com a casa de Amélia Condori ao lado. O estado da várzea reflete a alteração profunda do território e o impacto no tecido da vida, que é incalculável. A degradação está relacionada ao aquecimento da terra e à devastação da vegetação. As várzeas, elas funcionam como sistemas hiperativos de geração de energia, que metabolizam a atmosfera, integrando a complexidade ecológica e a conectividade. O ressecamento interrompe fluxos que são essenciais e sustentam a comunidade de vida, perturbando a continuidade da energia e da água no território. A extração de água ameaça o equilíbrio hídrico das zonas úmidas e dos aquíferos da Puna. A estratégia de apropriação em curso implica a fragmentação, uma lógica que se reflete nos processos de autorização dos projetos minerários, que são concedidos de maneira individualizada e que resultam em abordagens separadas. Nesse contexto, o salar del hombre muerto, con una extensión total de 600 kilómetros cuadrados, conta anualmente con 330 kilómetros cuadrados subdireitos de concessão minerária apenas para o projeto Fênix, o que ilustra a magnitude da intervenção e da apropriação em curso. O tempo estimado para a exploração dos projetos em curso se estende até 2070. E se estima, uma pesquisa que fez Vera Miñaki, estima que o salar del hombre muerto poderia sofrer um vaciamento de 20% em 6 anos se a exploração atingir 20 toneladas anuais. Segundo Vera Miñaki, contando os 3 projetos atualmente em operação, a produção autorizada chega a 71.000 toneladas anuais. Também contando os 3 projetos em operação, o consumo médio por hora chega a 1 milhão de litros de água doce e 3 milhões de litros de salmoura, o que representa um consumo anual de 33 vezes maior que toda a população de Antofagasta de la Sierra.
Somente um dos projetos, o projeto Fênix, consome 21 vezes mais energia elétrica do que toda a população local. Em Antofagasta de la Sierra, a expansão em curso está orientada à fossilização do sistema energético do território. As relações de verticalidade que antes ligavam dimensões simbólicas e vitais agora passam a organizar os processos de despossessão. Nas culturas andinas, o estar possibilita uma consciência situada no mundo, fala Rodolfo Cujo. Diante da irracionalidade do concreto e da lógica do dinheiro, o indivíduo vacila. Os saberes práticos e contemplativos oferecem abrigo no mero estar juntos, atravessando o desamparo. O encontro com o real dos extrativismos é uma ruptura que fere o horizonte do tecível, mas também abre novas linguagens. As práticas discursivas comunitárias em torno das águas produzem sentidos vitais. A água é matéria que gera vida e é símbolo da ligação afetiva e espiritual. Nessa trama que é sensível e ancestral, as águas são as que articulam os modos de vida, as éticas de cuidado e os saberes situados, germinando futuros possíveis diante do desamparo comum. Muchas gracias. Estas são imagens criadas por Mauco, poeta gráfico do coletivo de artistas pela água da província de Mendoza. Em Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, o povo resiste há 2 décadas à entrada da megamineração. Hoje, volta às ruas porque mais uma vez tentam impor a megamineração a céu aberto. Desde aqui, meu grito. El agua de Mendoza no se negocia, no a la megaminería, queremos agua pura. Muchas gracias. Então, boa tarde. Meu nome é Rômulo Barbosa, eu sou sociólogo, aqui eu já me apresentou de início, sou professor na Unimontes. As reflexões que eu vou trazer aqui em alguns slides fazem parte de algumas pesquisas que ele tem desenvolvido no âmbito de um projeto chamado Liquid, Vozes do Território. Então, as reflexões elas fazem parte, né, de um projeto que a gente tem desenvolvido, 2 projetos na verdade, né, que a gente tem desenvolvido chamado Liquid, Vozes do Território, e um outro projeto FAPEMIG que a gente tem tentado estudar também os efeitos das mega usinas de geração de energia solar sobre os territórios, né? São pesquisas que articulam 3 núcleos, né? O GESTA, aqui o FMG, a Uniisa, Unimontes e o Observatório dos Vales do Semiárido da UFV-JM, além da LSPU, que é a London South Bank University, que é uma parceira importante nossa. E também a rede Tema, que é uma rede que a gente está, né, André articulando, junto com a Sônia Magalhães, Débora Bronze e outros pesquisadores, que a gente está ali desenvolvendo. Foi importante a participação da rede Tema nos debates na COP. Então, eu peço desconto essa introdução do meu tempo e já Estou brincando, gente. Estou brincando. Então, a mesa chama-se Expansão Energética e Novas Arquiteturas da Mineração. A ideia é trazer algumas reflexões sobre o consenso da transição e o efeito de expansão energética. Já foi dito em outros momentos, de manhã, o Clemens já insistentemente também tratou disso na apresentação dele. Eu penso que, inclusive,
pode ter um complemento no que o Clemens disse, principalmente na parte inicial. Mas essa tentativa de uma leitura integrada, né? Não isolar a mineração ou isolar a produção de energia tida como renovável, as eólicas, as solares, enquanto mega usinas geradoras, mas uma leitura mais integrada disso, né? Associado com contextos mais histórico-convencionais, já como as plantações de eucalipto em larga escala, né? As monoculturas de eucalipto e outras atividades, a mineração convencional e outras experiências. Pois bem, então esse é um esqueminha, né? Um fluxograma, talvez fluxograma não, esquema mesmo, né? Para a gente fazer algumas conexões, né? Entre os minerais críticos ou estratégicos, entre aspas, né? Porque é uma reflexão importante. Acho que a Andréa Azzurri chamou a atenção hoje. Nós temos que tensionar, estressar os termos para a gente entender o que eles dizem e quem diz o que quando diz isso, né? E, portanto, a ideia das terras raras também, os minerais de terras raras, as usinas solares e eólicas de geração concentrada. Então, tudo isso, de alguma maneira, nos conduz para a ideia de uma transição energética, né? Ficou só com uma aspas, vai ter outra aspas no transição, também sob o questionamento da ideia da transição energética. Então, toda vez que se fala de transição energética, você está falando de energia solar, está falando de energia eólica, está falando de minerais críticos estratégicos do lítio, está falando do nióbio, né? Está falando das terras raras, e isso tem configurado o que objetivamente a gente tem chamado os indicadores, né? Objetivados, na verdade, da transição energética. Mas isso está profundamente interconectado do ponto de vista da intensificação, ou seja, à medida em que se extrai minerais críticos, à medida em que se intensifica a produção concentrada de energia solar e de energia eólica, né, se intensifica também, né, e talvez em maior proporção, os minerais convencionais, ferro, bauxita, cobre, entre outros, né, e também a produção de petróleo e de gás natural. Esse é um gráfico, né, do consumo global de energia primária por fonte. A ideia é só nesse finalzinho, do 1950 para cá pelo menos, né, até 2024, veja que o petróleo, o carvão e o gás, eles continuam em franca ascensão, são as três principais linhas, né, enquanto a biomassa tradicional, a energia, a hidroeletricidade, a energia nuclear, a energia solar e a energia eólica, elas se expandem. Então, elas têm um nascimento importante, se expandem, mas elas não reduzem, ao contrário, os dados mostram que há um processo de indução e de expansão das fontes convencionais de energia. Então é possível dizer, e já tem sido dito pelos especialistas, né, de estudo de energia no mundo, que até então não houve transição energética, mas um acúmulo, uma adição simbiótica, na medida em que incorporam uma demanda mais a outra, né? Salvo em situações vindouras, porque a história é aberta, pode ser que a gente venha a ter transição energética até o momento, né, ou que você tem essa adição simbiótica de fontes. Aí no caso brasileiro, a gente observando em 13 anos, 2010 a 2023, as fontes não renováveis, elas ampliam 75%, e as fontes renováveis ampliam 30%. Né? Então, à medida que se amplia as fontes renováveis, se amplia intensivamente, né, as fontes não renováveis, especialmente, no caso brasileiro, petróleo e gás. Menos carvão mineral, mas petróleo e gás, principalmente. Os debates sobre a fronteira do petróleo no Brasil, margem equatorial, agora as novas fontes na bacia de Santos e de Campos, né, tem colocado o debate. Rapidamente, esse quadro aqui, não se preocupem com os números, é só esse amarelinho, né, que é a geração concentrada de energia solar em Minas Gerais, né, que Minas Gerais, com a política de indução da energia, da produção concentrada de energia, produção concentrada são as grandes áreas, as grandes usinas em que o consumo geralmente está distante dele, né? Diferentemente da geração distribuída, em que a geração é próxima da unidade consumidora, pequenos consumidores, a ideia das residências principalmente, né, que a gente vê com muita frequência também, mais dispersamente. Então, em um ano somente, veja, de maio, os dados mais recentes são de maio de 24 a maio de 25, ampliou 27% a oferta, a geração de energia elétrica a partir das fontes solares, das usinas solares, a geração concentrada, essa fonte, né, em 27%. E Minas Gerais, né, dispara como sendo o principal lugar, e é o norte de Minas Gerais, eu vou mostrar um mapa, o noroeste de Minas, principalmente, né, com as duas
áreas principais onde essas mega usinas estão sendo instaladas. A variação é de 60% em um ano. De tal sorte que 40% dessa energia disponível no Brasil é gerada pelo Estado de Minas Gerais. Né? E quais os efeitos disso? Né? Então, esse mapa, vocês podem perceber, tem um destaque. Está com a qualidade gráfica ruim o de baixo, mas aquele tanto de pontinho vermelho e preto no mapa de baixo, ele indica a localização. São polígonos, não são pontos centrais. Se a gente tivesse uma outra escala, esses mapas estão definidos os polígonos georreferenciados no norte do estado de Minas Gerais e no noroeste do estado de Minas Gerais. Esse recorte no mapa que está maior à direita permite a gente verificar também a ocorrência das linhas de transmissão, ou seja, as unidades são criadas, mas as linhas precisam existir, ou seja, você não gera energia e ela é transmitida. Então, as linhas em laranja são as linhas existentes e em amarelo são as linhas projetadas, né? Para fazer a interligação da geração concentrada de energia solar. E um dado interessante, que eu acabei não falando no primeiro slide, e que é uma conexão relevante, é que a Anglo-América, a usina solar Casablanca, em Pirapora, é a principal geradora de energia solar para a Anglo-América. São energias do inverdejamento, né, Cleves? Para inverdejar os processos produtivos, tal sorte, né, que a mineração, não só tida como responsável, entre aspas, mas vai ser sustentável, entre aspas, na medida que possa fazer algum cálculo de equilíbrio de balanço de carbono em função da utilização da energia vinda da fonte fotovoltaica. E a Vale do Rio Doce, ela é proprietária da usina Sol do Cerrado, em Jaíba, em que a meta é que toda a energia consumida pela Vale do Brasil seja oriunda, né, de megaplantas de energia solar, de tal sorte também verdejar os processos e ampliar o valor das ações, né, como a Joyce chamou a atenção nas bolsas pelo mundo. Né? Bom, os efeitos territoriais, né, a gente tem observado que essa é uma região também de forte ocorrência de povos e comunidades tradicionais, população quilombola, né, vazanteiro, girazeiro, veredeiro, catingueiro, ou seja, um conjunto de etnicidades que têm ao longo da história reivindicado o direito aos seus territórios, e os territórios têm passado, portanto, por um outro ciclo, né, de ameaça de pilhagem, como agora o ciclo das chamadas energias renováveis ou de fontes renováveis. Né? Esse é um outro mapa também sobre efeitos nos territórios. Esse aí é o Vale do Verde Grande, perto de Francisco Sá, Montes Claros. Vai estar essa manchinha, essa mancha laranja embaixo, é a cidade de Montes Claros, a mancha urbana. Então, subindo aqui até a divisa com a Bahia, né, são mais ou menos 330 quilômetros. Então, essa área é uma área de intensa ocorrência de usinas solares, e a gente, observando alguns dados da produção das lavouras permanentes e temporais, é possível identificar, não dá para fazer uma relação de causalidade, né, direta, mas é possível observar que é uma redução importante nas áreas destinadas à lavoura temporária e permanente. Se instala milhares de hectares de placas solares, elas não estão instaladas sob o nada, né? São áreas ou com agricultura e pecuária, né? Ou com as duas coisas. Bom, então, rapidamente, o conceito da transição e o efeito da expansão energética. O conceito da transição energética produz o efeito hegemônico de crença em que as energias renováveis substituirão as energias não renováveis, sem questionar os padrões de destruição territorial e pilhagem ambiental. A crença na transição, decorrente desse consenso, não incorpora no cômputo do renovável a utilização de minerais convencionais, petróleo, gás natural, tudo aquilo que o Clemens já chamou a atenção antes, madeira, carvão e outras fontes para produzir as estruturas necessárias à transformação da energia cinética dos ventos e térmica da radiação solar em energia elétrica, das linhas de transmissão e das estruturas de conversão e armazenamento, né, da energia elétrica. Portanto, a proposta que nós temos trabalhado é que o associativismo é mais do que um modelo de acumulação, como diz o Acosta, é mais do que um modelo socioterritorial,
como disse eles, para nós, o neoestativismo é um padrão de poder e de dominação, precisa ser assim entendido, portanto é ele que se desenvolve, então não é o desenvolvimento entendido como o acréscimo continuado de acesso a bens materiais, mas o desenvolvimento como o desenvolvimento de um padrão de poder e dominação que se sofistica, se aprimora, né, e se expande. Portanto, uma das nossas tarefas é revelar, né, a dinâmica disso, né, os instrumentos, os processos de aprimoramento desse padrão de poder e dominação. E ele se fundamenta na lógica da plantation, né, da grande propriedade, monocultura, homogeneização do espaço, na violência da extração, violência nas múltiplas dimensões, como a Andrea Zuri já tem nos demonstrado nos seus textos, né, se estrutura em princípios de classificação e legitimadores. Né, redenção econômica das regiões, como dito já anteriormente, emprego, a renda, né, a salvação, mais do que a salvação, é a redenção, quase que no sentido, né, teológico da ideia. Oportunidades inevitáveis, alguém falou do cavalo arriado, o cavalo está arriado, o depósito de minerais está aqui, o depósito de petróleo e gás está aqui, como não fazer isso, né? E mais recentemente, com a versão verde do neoestativismo, é a crescida do senso de urgência, em função da emergência climática, né, que a gente tem observado. Ou seja, nada pode dificultar, a marcha tem que ser rápida e o mais livre possível de contingências ambientais, ou seja, de entraves, ou como disse o querido Éder, de pentelhações ambientais, né, e territoriais. Então, nesse sentido, os direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais e a legislação ambiental são vistos como entraves para a transição energética. Sob esse padrão de poder de dominação extrativista, são entraves. E esses entraves precisam ser removidos. Aqui são imagens do Assina Lula, né, da demarcação de terras indígenas, mas principalmente do decreto que não foi assinado, de regularização dos territórios de povos e comunidades tradicionais. O decreto estava pronto, a Comissão Nacional apelou. Aqui a segunda imagem do meio são de povos e comunidades tradicionais, né, pressionando pela assinatura, e não foi assinado, né? Foram demarcadas algumas terras indígenas, mas os de povos e comunidades tradicionais não assinaram. Por quê? A regularização coletiva sempre significa a colocação de entraves, né, a instalação desses grandes projetos, que são projetos que ou por compra, ou por dispossessão, ou toda forma de violência, ou por contratos de arrendamento, ou seja, as terras precisam estar disponíveis, né, para serem assaltadas, né, como o Cleber chamou a atenção inicialmente, ou serem submetidas a toda sorte de dispossessão que nós conhecemos. E a campanha o não apelo da devastação, que agora é não derrubar os vetos, né? Agora é segurar pelo menos os dedos, né? Já que os anéis se foram. Quando a gente conversa aqui, já derrubaram 24 e pode derrubar mais 28. Acabou de acontecer, né? Então, é disso que a gente está tratando. E a rede tema e o debate na COP, uma das questões fundamentais não há justiça climática em plenas reposições sem justiça territorial, sem direitos territoriais. E os direitos territoriais, por que eles são, né, sistematicamente negados? Né? Porque acatá-los significa criar dificuldade, criar entrave para que a ideia hegemônica, né, da transição energética, ou seja, dessa expansão na modelagem hegemônica, possa acontecer. Então é isso, Raquel, muito obrigado. Acho que Joyce também tinha pedido para passar um pequeno vídeo, Joyce. Você quer que transmite agora? Passa agora? Deixa eu só explicar o vídeo que eu quero passar para vocês. Casa muito bem com isso que ele trouxe sobre a energia solar, que assim, a gente sempre vê nessa perspectiva que é sempre as grandes empresas que são donas, que estão captando energia para produzir, acumular mais renda e lucro em cima da gente, né? O MAB tem uma experiência, eu sou suspeita para falar que eu conheci o movimento através desse projeto, que é o projeto Veredas Sol e Lares, que é a construção de uma usina solar fotovoltaica, que é os atingidos construindo a sua própria energia. Aí é um documentário pequeno, mas é para vocês também se inspirar e entender que a solução está com a gente, não é com eles. E para fazer com que essa tal chamada transição energética tem que vir da base, tem que vir do povo.
Obrigado.